É um prazer estarmos aqui juntos para mais uma reunião Vida e Ministério. A reunião de hoje nós iremos considerar o capítulo 24 de Provérbios, né? Como acabamos de cantar, nós vimos que Jeová nos dá forças. Por que é tão importante termos forças hoje? Porque estamos vivendo nos últimos dias, né? E muitas coisas afetam todos os irmãos. Doenças físicas, doenças emocionais, tragédias, perseguição, terremotos, catástrofes, guerras, uma infinidade de coisas tem afetado todos os nossos irmãos em toda a terra nesses últimos dias. Então precisamos cada vez mais da força de Jeová. E a reunião de hoje vai nos mostrar isso, como que Jeová nos dá força, e para nós nunca duvidamos dessa força que Jeová nos dá. Nós queríamos destacar 2 pontos em particular que teremos na reunião de hoje. O Tesouros da Palavra de Deus vai mostrar para nós como se fortalecer para enfrentar dificuldades. Vai nos ajudar então a entender como que Jeová nos ajuda e como nós podemos também tomar ações para fazer isso. E um pouco mais abaixo, a parte número 8. Ajudem uns aos outros em situações difíceis. Como que nós, como irmãos, podemos ajudar a associação inteira de nossos irmãos, em nossa congregação e também em todo o mundo. São 2 pontos importantes que nós queremos deter atenção na nossa reunião de hoje. E para iniciar então a nossa reunião, queremos convidar nosso irmão Mateus Guedes, que irá fazer para nós Tesouros da Palavra de Deus, com o tema Como se fortalecer para enfrentar dificuldades. Vamos dar atenção. Certo homem tinha muitos bens, filhos, filhas, mais de 10.000 animais e muitos servos para cuidar de tudo isso. Ele servia a Jeová e era muito feliz. Porém, como que de um dia para o outro, ele perdeu tudo. Seus filhos, suas filhas, seus animais, e até mesmo surgiram tumores nos seus pés até sua cabeça, perdendo assim até mesmo sua saúde. Sua esposa disse para abandonar a Deus, e seus amigos o culpavam de ter pecado contra Deus e que tudo aquilo que acontecia era merecido, pois ele havia pecado. Porém, esse homem não perdeu a sua fé. Você se identifica em algo com Jó? Provavelmente não aconteceu tudo isso que mencionamos com você. Mas será que a morte de uma pessoa próxima de você, ou um membro da família, está sendo bem difícil de lidar? Ou então você costumava ter uma vida confortável e devido à perca do emprego, ou até outra situação, está sendo bem difícil de sobreviver, até mesmo com o básico? Ou a saúde que tinha antes, agora não é mais a mesma e você precisa conviver com dores dia e noite? Ou então um membro da família ou um amigo tem desencorajado a sua adoração a Jeová? Se você enfrenta uma dessas dificuldades, ou até mesmo outras que não mencionamos, é difícil de encontrar forças para fazer qualquer atividade, inclusive atividades espirituais. Mas o que pode nos ajudar diante de tanta dificuldade que às vezes nós enfrentamos? Vamos ver o primeiro texto, que é o de Provérbios, capítulo 24, versículo 5. Provérbios, capítulo 24, versículo 5, que nos diz: O homem sábio é forte, e com conhecimento o homem aumenta a sua força. Então, que conhecimento é esse? É o conhecimento da nossa esperança, junto com o conhecimento da fonte dessa provisão. Ao conhecermos Jeová e tudo aquilo que Ele prometeu para nós, a nossa fé fica mais forte e estaremos mais preparados para enfrentar as dificuldades que possamos ter. Vejamos, por exemplo, o exemplo de Jesus Cristo. Vocês acham que Jesus Cristo era uma pessoa forte? Não temos dúvida disso, com certeza. Jesus passou por muitos problemas, muitas situações difíceis, inclusive algumas delas antes de morrer. Por exemplo, seu amigo o traiu, outro disse que não conhecia, e outros amigos o abandonaram e fugiram. Até mesmo seu próprio povo exigiu que ele fosse torturado e morto.
E o que ajudou a enfrentar tudo isso? Sua esperança. Ele conhecia tão bem a Jeová que ele não tinha dúvidas de que ele seria ressuscitado. Santificar o nome de Jeová e provar que Satanás é um mentiroso lhe trouxe alegria. É tanto que nos lembramos do texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 2, que diz: pela alegria ele suportou a morte. Então, por conta de seu conhecimento nas promessas de Jeová, Jesus tinha esperança. E a esperança resulta em alegria, que por sua vez resulta em perseverança. Então, se nós imitarmos o exemplo de Jesus Cristo e nos concentrar em nossa esperança, nós vamos lidar com qualquer problema, não importa o que aconteça. Vamos ver outro conselho que a Bíblia pode nos dar? Está aqui em Provérbios, agora o versículo 10 do mesmo capítulo. Provérbios, capítulo 24, versículo 10, que nos diz: se você ficar desanimado no dia da aflição, sua força será escassa. E é verdade, né, que ao passarmos por situações difíceis, como aquelas que nós citamos no início, nossa tendência é ficar desanimado. Mas notaram o que vai acontecer se deixarmos com que isso aconteça? A última frase do versículo diz: nossa força será escassa. Então nós não podemos permitir com que o desânimo ou o pessimismo tome conta de nós. Porque se nós perdemos essa força, era exatamente o que precisamos para melhorar ou sair dessa situação. Infelizmente, alguns cristãos ficam tão abatidos que deixam de fazer a sua leitura da Bíblia, suas orações se tornam mecânicas e se isolam de seus companheiros cristãos. E fazer essas coisas deixa a nossa força escassa. Por outro lado, tentar ver o futuro de uma maneira positiva e lembrar-se do exemplo de Jesus que via além das suas dificuldades vai nos ajudar. Também nunca devemos abandonar a nossa rotina espiritual, mesmo que as coisas saiam errado em nossa vida. Também focar em lados positivos de nossa vida que trazem alegria e satisfação. Por exemplo, comer alguma coisa que você goste, estar entre amigos para dar boas risadas ou ir a lugares agradáveis. Lembre-se que o antídoto para a tristeza é fazer atividades que lhes dão alegria. Porém, o que mais será de ajuda diante de tudo isso que vimos está no Salmo número 40, versículo 8, onde Davi ali escreveu: fazer a tua vontade, ó meu Deus, é o meu prazer. Então, em momentos de dificuldades, devemos encontrar alegria em Jeová. Ler a Bíblia e meditar nela, ir às reuniões, pois é onde vamos encontrar os nossos irmãos que podem nos encorajar, e isso vai nos dar muita alegria. Na pregação, além de podermos trabalhar com os nossos irmãos, também podemos ajudar outros. E quando fazemos isso, concentrando nos problemas de outras pessoas, é de ajuda com os nossos próprios problemas. E que dizer de Jeová? Como Jeová vê aquelas pessoas que passam por dificuldades, estão passando por problemas? Vamos ver o versículo 16 agora? Provérbios, capítulo 24, versículo 16. Provérbios, capítulo 24, versículo 16, diz assim: pois mesmo que o justo caia 7 vezes, ele se levantará de novo, mas os maus tropeçarão por causa da calamidade. Aqui nesse versículo, a palavra cair refere-se a enfrentar dificuldades. E notaram a palavra que usa para aquela pessoa que cai várias vezes, mas consegue se levantar? Justo. Isso mesmo. Jeová chama de justo aquelas pessoas que passam por dificuldades e mesmo assim continuam servindo a Ele. Jeová não somente fica feliz de ver aquelas pessoas passando por problemas e dificuldades, mas como Ele também os apoia, os ajuda em qualquer situação. Aqui na congregação, nós conhecemos vários irmãos que passaram por situações muito difíceis, como doenças, problemas econômicos, a morte de alguém querido, mas eles estão aqui, continuam servindo a Jeová fielmente. E por que isso acontece? Porque Jeová os ajuda, como que levantando os que caíram. Nós temos uma imagem que pode nos ajudar a entender um pouco melhor desse assunto.
Vamos ver? Vemos aqui uma irmã que está enfrentando uma doença grave, mas mesmo assim ela está pregando as boas novas. Talvez ela tenha dores constantemente, mas ela não se concentra nisso. Ela está ajudando outros a aprender sobre Jeová. E o resultado? Veja a sua expressão de alegria. Não acha que ela está aumentando a sua força por compartilhar a outros as boas novas? Obrigado pela imagem. Então, por estudarmos a Bíblia, o conhecimento em Jeová e na nossa esperança aumenta a nossa fé, o que vai nos deixar mais fortes. Também devemos manter uma boa rotina espiritual, o que inclui leitura da Bíblia, pregar as boas novas e ir às reuniões. Tudo isso nos deixará fortes em sentido espiritual e vai nos ajudar a passar por qualquer problema que enfrentemos. Lembra de como Jeová abençoou Jó por permanecer firme diante de todas aquelas dificuldades? Da mesma maneira, Jeová vai nos abençoar ao passarmos por situações difíceis. E quando sentimos a mão de Jeová nos ajudando, depois de pedirmos em oração, podemos dizer as mesmas palavras que Jó. Agora sei que és capaz de fazer todas as coisas. Agradecemos, irmão Mateus, por transmitir a nós esses conselhos amorosos da palavra de Deus. Muito obrigado em nome da congregação. Agora nós passamos à parte número 2 da nossa reunião, Joias Espirituais. E quem está designado para essa parte é nosso irmão Elton Camargo. Vamos dar atenção a ele. Muito bem, gostaria primeiramente de um voluntário para ler o texto de Provérbios 14, 27. Vamos deixar a Carol aqui no fundo? Prepare o seu trabalho lá fora e deixe tudo pronto no campo. Depois construa a sua casa. Isso, muito obrigado. Baseado nesse texto, o que esse provérbio nos ensina? Irmã Cida? Esse provérbio ensina que os homens que estão pensando em se casar precisam analisar se estão prontos tanto em sentido financeiro, que dá para manter e sustentar uma família, bem como em sentido espiritual. Já as mulheres que pensam em construir família precisam analisar se está pronta para as responsabilidades de ser esposa e mãe. Precisamos seguir as orientações para ser felizes. Muito obrigado. Agora a próxima pergunta. Que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? Aqui na frente, a irmã Suzana. Todos os dias nós enfrentamos problemas e fazemos o nosso melhor para lidar com eles. Acredito que todos nós concordamos que conseguimos lidar melhor com as dificuldades quando não estamos desanimados. Provérbios 24:10, e a nota diz que, se ficarmos desanimados em tempos de aflição, nossa força será escassa. Realmente, o desânimo pode sugar a nossa energia que precisamos para vencer os problemas da vida. Por isso, temos que encarar o desânimo como uma visita indesejada que logo irá embora. Se deixarmos que ela se tornar um hóspede, ela poderá roubar nossa confiança, coragem e alegria. E nós não queremos que isso aconteça. Muito obrigado. Irmã Rose? Provérbios capítulo 24, versículo 29, fala para a gente jamais dizer que a gente vai pagar o mal com a mesma moeda. E aí, as letras de referência cita Romanos 12:9, que Jeová, ele garante que a vingança é dele. Então, que nós estejamos decididos sempre a agradar Jeová, vencendo o mal com o bem. Muito obrigado. Irmã Ana Rosa. Provérbios 24:17 diz que quando o seu inimigo cair, não se alegre,
E quando ele tropeçar, seu coração não deve exultar, senão Jeová verá e não ficará satisfeito. O que esses versículos nos diz, né? Que Deus não quer que a gente se alegre, nem mesmo em pensamento, com coisas ruins, né? Que possa acontecer com nossos inimigos. Porque se nós nos alegrarmos com tais coisas que vêm acontecer com eles, como diz o texto, Jeová verá e com certeza não ficará satisfeito conosco. Muito obrigado. Irmã Kaline? No versículo 7, lemos que para o tolo a verdadeira sabedoria é elevada demais. E esse versículo ele nos lembra que a sabedoria ela exige esforço e humildade. Então, esse tolo ele não quer se esforçar, nem fazer sacrifícios para obter a sabedoria. É como se ele achasse cara demais. Mas Jeová ele valoriza quem está disposto a buscar sabedoria com coragem. E que nós nunca achemos que os conselhos de Jeová ficam fora do nosso alcance, mas sim que são tesouros valiosos e que vale a pena a gente se esforçar em cumprir. Muito obrigado. Irmã Rosângela? Provérbios 24:6 mostra que a busca por conselhos sábios é essencial para tomar boas decisões. Antes de grandes decisões, podemos orar, consultar a Bíblia e buscar orientações maduras de anciãos ou irmãos experientes da congregação para nos ajudar, para não nos arrepender no futuro. Muito obrigado. O irmão Renato. Provérbios 24:23, às vezes os anciãos eles precisam atuar como juízes na congregação. Quando fazem isso, eles aplicam esse princípio de Provérbios 24:23. Eles não mostram parcialidade, tratam todos da mesma forma, independentemente de quem seja. E eles se esforçam para julgar com justiça, seguindo o que a Bíblia diz. Muito obrigado. Ainda irmão Jonas? O que eu tirei de proveito aqui, né, o 14, que fala da sabedoria. E quando nós conseguimos achar, o que significa? Nós vamos ter um futuro. E essa esperança não vai ser tirada, que Jeová não tem duas palavras, né? A palavra de Jeová só é uma. Muito obrigado. Vamos deixar o Caio, irmão Caio. Eu achei interessante que Provérbios, capítulo 24, versículo 3 diz: pela sabedoria se edifica uma casa, e pelo discernimento ela é firmada. Isso quer dizer que no lar cristão deve haver amor, lealdade, respeito, fé e temor a Deus. E, em especial, como diz o texto, sabedoria e discernimento. E existem muitas qualidades que podemos adquirir quando temos discernimento e sabedoria na nossa família. Como resolver bem os problemas do dia a dia exige sabedoria. A habilidade de aplicar o conhecimento bíblico. Quem tem discernimento entende os pensamentos e os sentimentos do cônjuge. Essas são coisas que essas qualidades podem fazer e podemos adquiri-las fazendo atividades como estudo pessoal e oração. Muito obrigado. Irmã Luciene? Provérbios 24:1 faz referência aos Salmos 26:5. Ali a gente aprendeu que Davi ele se recusava a sentar-se ou ter companhia de pessoas más. Então, nós, igualmente a ele, precisamos nos recusar a ter companhia de homens maus. E uma das formas é evitar programas, né, que destacam a violência, na internet também. Né? Então, a gente precisa desenvolver vínculos com aqueles que amam a Jeová. Muito obrigado. Irmão José Lopes. Provérbios 24:16 fala que mesmo que o justo caia, né, 7 vezes, ele se levantará de novo. Então não se refere a cair no sentido moral, ou seja, cair no pecado. Refere-se a passar por problemas ou dificuldades, mesmo que repetidas vezes. Então nesse mundo mal, um justo pode passar por problemas de saúde ou enfrentar outras dificuldades. Né? Ele até mesmo pode ser vítima, né, da perseguição do governo. Mas ele pode ter certeza de que Jeová vai ajudá-lo e vai ajustá-lo a ser bem-sucedido ao lidar com qualquer situação. Muito obrigado. Irmã Lerce? Também Provérbios 24:17 e 18 nos incentiva a não nos alegrarmos quando o nosso inimigo cair. E quando o nosso inimigo tropeçar, o nosso coração não deve exultar também,
pois Jeová, ele verá isso e não ficará satisfeito. Ele não quer que a gente se alegre, nem mesmo em pensamento, com as coisas ruins que acontecem com os nossos inimigos. Muito obrigado. Irmã Cida. Provérbios 24, 29 diz: Não diga, farei com ele o mesmo que ele fez comigo. Eu lhe retribuirei o que ele fez. Então, o que esse texto quer dizer? Então, quer dizer que não devemos tentar, nem vingar, nem maltratar alguém só porque ele nos tratou mal. Isso, muito obrigado. Vou deixar um último comentário, irmão Israel. Provérbios 24, 5, né? Para que adquirir conhecimento torna o homem forte, sábio, né? Hoje, na verdade, os jovens eles usam muito tecnologia, né? Desde pequenininho, né? E isso traz bastante conhecimento. Mas o fato de saber usar um celular não é mesmo que ter maturidade, né? Por isso, os pais têm que estar bem atentos ao que os filhos usam a tecnologia, no celular. Eles precisam de orientação para que eles se tornem sábios e fortes, né? E para usar isso também de forma responsável, porque se dermos um celular para o nosso filho sem ensinar como ele usar, é o mesmo que nós entregarmos um carro a alguém que nunca aprendeu a dirigir, né? Então, seria sábio da nossa parte, como pais, aprender primeiro, usar o celular, os recursos que ele tem, para depois ensinar os nossos filhos a fazer boas escolhas. Muito obrigado, irmão Israel, e a todos também pela excelente preparação. Obrigado, irmão Elton, por conduzir essa matéria para nós, essa parte. E também parabéns a todos os irmãos pelos bons comentários, pela boa participação, pela pesquisa que fizeram ao dar seus comentários. Agora nós passamos à parte 3 da nossa reunião, a leitura da Bíblia. Será de Provérbios, capítulo 24, versículos 1 ao 20. E quem irá fazer essa leitura para nós é o nosso irmão Amaury Santos. Vamos ouvi-lo. Não inveje os maus, nem deseje a companhia deles, pois o coração deles trama violência, e seus lábios falam de coisas ruins. Pela sabedoria se edifica uma casa, e pelo discernimento ela é firmada. Pelo conhecimento, seus aposentos ficam cheios de todo tipo de tesouros preciosos e agradáveis. O homem sábio é forte, e com o conhecimento o homem aumenta a sua força. É com orientação perita que você travará a sua guerra, e com muitos conselheiros há vitória. A verdadeira sabedoria é inalcançável para o tolo. Ele não tem nada a dizer no portão da cidade. Quem trama o mal será chamado de mestre em intrigas. Tramas tolas são pecado, e as pessoas detestam o zombador. Se você ficar desanimado no dia da aflição, sua força será escassa. Livre os que estão sendo levados para a morte. Salve os que estão cambaleando para a matança. Se você disser, mas não sabíamos de nada, será que aquele que examina os corações não discernirá isso? Sim, aquele que observa você saberá e retribuirá a cada homem segundo as suas ações. Meu filho, coma mel, porque é bom. O mel dos favos é doce para o paladar. Do mesmo modo, saiba que a sabedoria é boa para você. Se a achar, você terá um bom futuro, e a sua esperança não lhe será tirada. Não fique de emboscada como um homem perverso, perto da casa do justo. Não destrua seu lugar de descanso. Pois, mesmo que o justo caia 7 vezes, ele se levantará de novo. Mas os maus tropeçarão por causa da calamidade. Quando o seu inimigo cair, não se alegre. E quando ele tropeçar, seu coração não deve exultar. Senão, Jeová verá isso e não ficará satisfeito, e fará sua ira recuar dele. Não fique aborrecido por causa dos malfeitores, não inveje os maus,
pois não há futuro para os malfeitores. A lâmpada dos maus será apagada. Obrigado, irmão Mauri, por nos fazer essa excelente leitura. Gostei muito da maneira que o irmão fez essa leitura, a ênfase que o irmão usou, a maneira animada que o irmão também conseguiu fazer. Tem certas partes da Bíblia que são mais difíceis de conseguir dar o sentido correto, né? Porque tem muitas partes que são conversas, outras partes são pessoas ditando algo. Essa parte nós vemos são provérbios, né? Então, para dar o sentido correto, às vezes você tem que entender primeiro o que você está falando, né? E como a pessoa estava falando. E você conseguiu fazer isso, né? Você conseguiu transmitir o sentido de como ele estava ditando esses provérbios, né? E aí a leitura começa a ficar agradável, a gente começa a entender melhor o sentido e fica mais gostoso de se ouvir também, né? O irmão conseguiu fazer bem isso. Até um ponto importante, muitas vezes nós queremos falar de modo animado, mas o nosso animado, ele tem que ser no limite para contagiar a assistência, não passar, né? Então nós temos que saber dosar. O irmão conseguiu fazer isso, né? Saiu muito bem nesse ponto. Agradecemos sua participação e aguarde sua próxima designação. Agora nós passamos para a próxima parte da nossa reunião, faça seu melhor no ministério. Nós teremos aqui agora a parte número 4, iniciando conversas. Essa parte será um testemunho informal. Nós vamos ver como que a irmã vai conduzir essa conversa, porém vai acontecer algo nessa conversa, ela vai acabar antes de conseguir dar um testemunho. Quem irá fazer essa parte para nós é a nossa irmã Marivânia Alexandre, juntamente com a nossa irmã Célia Vieira. Vamos dar atenção a elas. Como é seu nome? Célia. Olha, eu achei a sua carteira, tá com todos os seus documentos. Ai, obrigada. Nossa, como é difícil encontrar pessoas honestas que se preocupem com outras pessoas. Imagina, Célia, é o mínimo que nós podemos fazer, porque o que aconteceu com você pode acontecer comigo também. Ai, menina, além dos meus documentos, meus cartões, está aqui os protocolos dos exames do meu marido, que eu estou indo buscar. Ai, eu estou tão preocupada, ele não melhora, eu estou achando que pode, sabe assim, eu estou pensando até que pode ser castigo de Deus, porque é como as pessoas falam por aí, né? Porque eu não vejo mais livramento desse sofrimento. Eu estou cansada já. Olha, eu até imagino, até te entendo. Ai, menina, eu estou falando aqui igual uma matraca e não perguntei o seu nome, me desculpa. Meu nome é Vânia. Ah, então, Vânia. Ai, é um sofrimento atrás de outro, né? A gente fica tão preocupada, mas... Eu tenho fé que Deus ele vai te ajudar. Sabe por quê? Já aconteceu um momento comigo também, uma situação muito difícil que eu passei, que eu só precisava de alguém para conversar. Esse problema que eu passei não tem muito tempo. E, olha, Deus me ajudou de uma maneira que fortaleceu ainda mais a minha fé. Verdade. Ai, Vânia, eu agradeço muito, né, a sua atenção e a devolução da carteira, mas agora eu preciso ir, o ônibus está passando, tá? Agradecemos a irmã Vânia, a irmã Célia, por essa demonstração. E testemunho informal, conforme nós vimos aí, muitas vezes a conversa ela não vai chegar no ponto que nós desejamos, né, até conseguir dar um testemunho. Mas isso é natural acontecer, né? É um testemunho informal, às vezes nós vamos cultivar o interesse da pessoa, né? E muitas vezes para isso nós precisamos ser naturais, precisamos ter paciência, precisamos ajudar a pessoa. Até a brochura Ame as Pessoas, ali na lição 2, o ponto 4, fala sobre a importância de ser paciente. Então, não se desespere em querer falar sobre a Bíblia, né? Não fique procurando um meio para
conseguir colocar um texto, encaixar um texto. Não se preocupe com isso. Haja de forma natural, converse, escute, dê atenção. Não importa se isso leve um bom tempo, ou se fique a conversa inteira sem conseguir falar na Bíblia. Não importa. Converse, tenha paciência. Uma próxima vez, aí sim você vai conseguir conversar com mais tempo. Talvez você consiga colocar um texto da Bíblia naquela conversa, né? Mas a ideia é, seja paciente, não atropele, não insista em, de algum jeito, jogar um texto da Bíblia. E foi isso que a irmã Vânia conseguiu fazer, né? Ela ajudou a pessoa ficou grata com ela, de uma próxima vez que ela conversar, ela vai dar atenção, e aí sim vai conseguir falar sobre a Bíblia. É isso que nós queremos fazer. Obrigado, irmãs, pela apresentação. Agora nós vamos passar para a parte número 5, iniciando conversas de casa em casa. E nessa parte nós teremos aqui então a participação da nossa irmã Imery Lima, juntamente com a irmã Ana Carolina. Olá, tudo bem? Depois de uns dias nublados e gelados, o dia amanheceu lindo hoje, você não acha? Oi, bom dia. Olha, senhora, eu não vou poder te dar muita atenção hoje, é que eu estou saindo para o trabalho. Mas, assim, olhando para o céu, dá para ver mesmo que o dia está bem lindo. Mas minha vida é tão corrida que eu não consigo nem parar para apreciar a beleza da natureza. Olha, o meu nome é Imery, e o seu, como você se chama? É Carol. Carol, eu já passei algumas vezes aqui, mas infelizmente eu nunca encontrei ninguém em casa. Sim, é que eu trabalho em outra cidade, daí eu saio bem cedo para o serviço. Aí antes eu preciso deixar meu filho na escola e eu volto só no fim da tarde. Hoje a senhora conseguiu me encontrar porque eu vou entrar um pouquinho mais tarde, mas normalmente eu não estou em casa mesmo. Ah, eu te entendo. Minha filha também trabalha em outra cidade e eu sei bem a correria que é. Mas você já pensou viver uma vida sem essa correria? Poder cuidar da casa, poder cuidar da família, ter um trabalho satisfatório, ter tempo de apreciar a natureza e viver uma vida sem problemas? Olha, sinceramente, para mim isso seria um sonho, mas não passa de um sonho, né? E se eu te disser que em um futuro bem próximo, isso pode ser uma realidade, isso será uma realidade, você acreditaria ou não? Só se for por parte de Deus, porque fora isso, para mim, é impossível. Olha, você falou bem, é através das promessas de Deus mesmo. Em sua palavra, a Bíblia, Deus ele nos dá uma esperança maravilhosa para o futuro. E eu gostaria de lhe mostrar, mas, visto que você está de saída, eu não quero te atrapalhar. Mas eu gostaria de voltar aqui num outro horário mais oportuno, onde eu possa mostrar para você essas promessas dentro da Bíblia. O que você acha? Pode ser, se a senhora quiser vir sábado à tarde, eu estarei em casa. Daí eu vou gostar de ouvir mais sobre essas promessas. Ah, então tá bom. Olha, no sábado à tarde eu passo aqui e eu mostrarei para você essas promessas maravilhosas da Bíblia, tá bom? Tá bom, vou ficar te esperando. Agradecemos também, irmã Imery, irmã Ana Carolina, pela apresentação que nos fizeram aqui, né? E gostei muito da maneira bondosa que a irmã Imery conduziu a conversa, né? De maneira respeitosa. Muitas vezes no ministério nós encontramos pessoas que às vezes estão atarefadas, estão correndo com uma situação ou com outra, né? E às vezes nós podemos fazer algo crítico, né? Falar algo crítico, né? Falar para a pessoa diminuir o passo, ela tem que ter mais tempo para ela, e aí muitas vezes a pessoa está se esforçando e nós não entendemos a situação dela, né? Então é melhor elogiar sempre, né? É melhor ser bondoso, é melhor escolher bem as palavras, saber como conduzir a conversa. E eu percebi que a irmã, em determinado momento, a irmã expressou isso, até mesmo pelas palavras, né? Eu sei bem como isso é, né? Como você está se sentindo. Então, falar isso
dá uma sensação de que a pessoa está preocupada com você, né? E quando a pessoa sente essa preocupação, é mais fácil ela ficar receptiva à verdade, né? Foi isso que vocês conseguiram demonstrar aqui para nós e agradecemos muito a participação de vocês. Obrigado, irmãs, pela boa participação. Agora nós passamos para a próxima parte, a número 6 da nossa reunião. E essa parte é iniciando conversas. Também será um testemunho público. Nós vamos ouvir como que a nossa irmã vai conseguir conduzir essa palestra, essa conversa, e deixar com a pessoa também, falar para a pessoa sobre o nosso curso da Bíblia. Vamos ouvir a nossa irmã Valesca Machado, juntamente com a nossa irmã Natália Tagliaferro. Oi, moça, tudo bem? Oi, tudo bem, e você? Ai, tudo bem, obrigado por perguntar. Desculpa te incomodar, é que eu pedi o prato número 8 e eu acho que teve alguma confusão. Ai, me desculpa, eu acho que com a correria a gente acabou trocando. Ah, imagina, não se preocupa. Olha, realmente hoje está bem movimentado por aqui. Nem me fale, hoje está difícil mesmo. Ainda bem que você é boazinha, porque a maioria não tem paciência. Ah, que nada. Eu me esforço porque eu aprendi que Deus ele se agrada quando a gente tenta resolver as coisas com calma e paciência. Como assim? Do que ele se agrada? Olha, paciência, ela está relacionada a muitas coisas que Deus ensina através da Bíblia para nós. Ah, Bíblia. É bastante coisa para ler, né? É mesmo, é muita coisa. Mas não precisa ser tudo de uma vez, né? Inclusive, olha só esse curso online da Bíblia. Esse aqui é o site jw.org. Ele é muito bom e me ajuda bastante. Principalmente quando eu preciso saber o que fazer para agradar a Deus. Ah, que interessante, eu não conhecia. Olha, agora que infelizmente está bem corrido para você, né? Mas vamos fazer assim, acessa o site, que eu tenho certeza que vai ter alguma coisa lá que vai te deixar muito feliz e te encorajar bastante. E depois, se você quiser, a gente pode conversar um pouco mais. Eu sempre estou aqui almoçando. Na próxima vez que eu vir, nós conversamos um pouco a respeito. O que você acha? Tá bom, combinado então. Agradecemos também a irmã Valesca, a irmã Natália, pela apresentação que fizeram para nós aqui. E apreciamos muito a maneira como a irmã Valesca conduziu também essa apresentação. A brochura Ame as Pessoas, a lição 4.3, ali fala sobre humildade, né? E como servos de Jeová, nós precisamos ser humildes, imitando assim a Cristo, né? É verdade que nós temos um ótimo conhecimento sobre a Bíblia, né? Nós conhecemos muitos pontos sobre a Bíblia, conseguimos conversar sobre vários assuntos bíblicos, mas quando nós impomos isso a outras pessoas, é falta de humildade, né? Então nós queremos mostrar para as pessoas que assim como nós aprendemos sobre a Bíblia, elas também podem aprender, né? Elas também podem obter o conhecimento e também se aprofundarem nesse conhecimento. Então, a brochura fala para nós não falarmos com ar de superioridade. Temos que ter muito cuidado quanto a isso, né? Porque às vezes uma pessoa fala algo, alguma informação que nós sabemos que está errada e a nossa reação muitas vezes é mostrar no texto, você está totalmente equivocado no que você pensa. E não vai adiantar nada, nós vamos fechar uma porta, né? A maneira como a irmã agiu é a maneira que nós queremos imitar, né? Sermos bondosos, sermos amorosos e mostrarmos que somos humildes, né? E nós vamos conseguir cativar as pessoas a mensagem. Obrigado, irmã, pela sua boa participação também. Agora nós passamos para a parte número 7 da nossa reunião, o discurso. E agora nós vamos convidar o nosso irmão Caio. Nosso irmão Caio Machado vai falar para nós sobre o tema Deus se comunica conosco. Vamos ouvir o nosso irmão Caio. A gente fica feliz em compartilhar as verdades simples da Bíblia com as pessoas, não é mesmo? Mas, e se durante o ministério encontrarmos alguém que diz ter dificuldade de se aproximar de Deus por achar que Ele não fala mais com as pessoas? Como ajudar essa pessoa a entender de que formas Deus se comunica conosco nos dias de hoje?
podemos ler com ela o texto de 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, que diz assim: Porque a profecia nunca foi produzida pela vontade do homem, mas os homens falaram da parte de Deus, conforme eram movidos por Espírito Santo. Foi através do Espírito Santo que Jeová orientou aqueles homens a escreverem. Ou seja, o que está na Bíblia não são ideias humanas, mas sim os próprios pensamentos de Jeová. Então, é por meio da Bíblia que Deus se comunica conosco hoje. E para ajudar essa pessoa a entender melhor de que formas Jeová fala com a gente, podemos ler um outro versículo. Acompanhe o que a Bíblia diz em 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para repreender, para endireitar as coisas, para disciplinar em justiça. Esse versículo destaca o lado prático da Bíblia. Podemos mostrar para essa pessoa que a Bíblia não só vem de Deus, como também é útil e funciona como um guia que nos ensina, corrige e nos ajuda a tomar boas decisões. E podemos destacar para ela como isso acontece na prática. Primeiro, a Bíblia ensina. Quando lemos a Bíblia, entendemos o que Deus quer que saibamos, como qual é o nome dele, qual o seu propósito para a humanidade. Segundo, ela repreende. Às vezes, ao ler a Bíblia, percebemos que algo que fazemos não está de acordo com o que agrada a Jeová, e isso nos ajuda a mudar. Terceiro, ela endireita as coisas. Se temos uma visão errada sobre algum assunto, como pensar que Deus causa o sofrimento, a Bíblia corrige essa ideia e nos mostra quem Jeová realmente é. E quarto, ela nos disciplina em justiça. Com o tempo, a leitura da Bíblia nos treina a pensar como Jeová pensa e a tomar as decisões baseadas nos princípios dele. Então, como vimos, a Bíblia mostra que Jeová fala conosco por meio dela. Ela ensina, corrige, orienta e treina. Então, no fim das contas, quem lê a Bíblia com atenção está, na verdade, ouvindo a voz do próprio Jeová. Obrigado, irmão Caio, pelo discurso que nos fez aqui, mostrando o valor da palavra de Deus, né? E eu gostei muito como o irmão usou a Bíblia, né? Aqui a matéria vem nos falando sobre a importância de nós explicarmos aquilo que nós lemos, né? E o irmão conseguiu fazer isso, né? O irmão pegou o texto e separou cada parte do texto e explicou cada uma daquelas partes, né? Então é exatamente isso. Quando nós lemos alguma coisa na Bíblia, algum assunto, nós não queremos simplesmente jogar aquelas palavras para a pessoa para que ela decifre o que nós queremos falar, né? Nós queremos explicar, né? Tem até um termo, né, que se usa, leia, né? É ler, explicar, ilustrar e aplicar. Então, quando nós conseguimos fazer isso com o texto da Bíblia, a pessoa vai entender plenamente, né? Ela vai conseguir entender por que nós usamos aquele texto, por que nós usamos aquela matéria. E o irmão conseguiu fazer isso, o irmão conseguiu destacar as palavras-chave que estavam relacionadas ao ponto que você queria destacar. Saiu muito bem nessa matéria. Obrigado, irmão Caio, e aguarde a sua próxima designação. E assim nós chegamos ao final dessa próxima parte da nossa reunião, né? Agora nós vamos passar para a nossa vida cristã. E para isso queremos convidar os presentes, aqueles que puderem ficar em pé, para juntos entoarmos o cântico número 99. Muitos irmãos ao meu lado, baseado em Apocalipse 7, 9 e 10. Agora chegamos à parte 8 da nossa reunião. Ajudem uns aos outros em situações difíceis. Quem irá fazer essa parte para nós é nosso irmão Yusuke Asahara. Então, quem tem a apostila, por favor, veja a página 8.
Ajudem uns aos outros em situações difíceis. Visto que nós estamos vivendo nos últimos dias, qualquer momento da nossa vida pode acontecer as situações difíceis. Nessas horas, o que nossos irmãos fazem? Como tema dessa parte, ajudem uns aos outros. Mas é interessante notar a seguinte frase. Por favor, veja a apostila no parágrafo. Aqui está escrito assim: mas mesmo quando não somos afetados diretamente, sentimos a dor dos nossos irmãos. Mas por quê? Veja, por favor, por quê no 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 25 e 26. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 25 e 26, nos mostra que o apóstolo Paulo comparou a congregação cristã como corpo humano. E também o apóstolo Paulo comparou cada pessoa da congregação a membro do corpo. E no versículo 26 disse: se um membro sofre, todos os outros membros sofrem com ele. É realmente uma parte do nosso corpo sente dor ou sofrem, toda parte do corpo, a pessoa mesma, sentem dor, sofrem. Não é verdade? Da mesma forma, se um irmão da nossa congregação, ou talvez o outro lado do mundo, sofrem por causa das situações difíceis, todos nossos irmãos da organização sofrem também. Por quê? Porque conforme esse texto nos mostra, que nós fazemos um corpo. Que privilégio nós temos, não acha? Estamos numa organização que reflete a qualidade de Jeová. Hoje, atualmente no mundo, difícil de ver essa qualidade, amor fraternal. Que privilégio nós temos. Mas gostaríamos de fazer essa parte da organização fraternal, fazendo nossa parte. Mas como nós podemos fazer? Veja a apostila. Gostaria de considerar juntos usando alguns textos bíblicos para como fazemos isso. Por favor, participem com um comentário. Por favor, veja 1 Reis, capítulo 13, versículo 6. Alguém poderia ler esse texto? Então, irmã Javiane, por favor. E depois, Tiago, capítulo 5, versículo 16, parte B. Irmã Rose, por favor. Em vista disso, o rei disse ao homem do verdadeiro Deus: por favor, implore o favor de Jeová, seu Deus, e ore por mim, para que a minha mão seja restabelecida. Então o homem do verdadeiro Deus implorou o favor de Jeová, e a mão do rei voltou a ser como antes. Parte B. Capítulo Tiago 5:16b. Diz assim: a súplica do justo tem um efeito poderoso. Muito obrigado. Então pergunta: por que as orações dos servos de Deus em favor de outros são poderosas? Irmã Luciene, por favor. É porque esses servos de Jeová, eles vivem de acordo, com a vontade de Jeová, e a oração deles é feita com humildade. São movidos pelo amor ao próximo. Muito obrigado. Irmã Susana, por favor. E também não importa, se nossos pedidos em orações a favor de outros são feitas individualmente ou em grupo. Tiago ele nos garante que a súplica do justo, quando em operação, tem muito mais força. Então, podemos dizer que as nossas orações são poderosas no sentido que podemos motivar Jeová a fazer algo pela pessoa que, de outro modo, ele talvez não fizesse. Assim, não existe nada melhor que possamos fazer por aqueles que amamos do que orar por outros. Muito obrigado. Agora vamos ler juntos Marcos capítulo 12, versículo 42 a 44. A irmã Linda, por favor. E depois, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1 a 4. A irmã Simone, por favor. Chegou então uma viúva pobre e pôs neles 2 pequenas moedas de pouquíssimo valor.
Ele chamou então os discípulos e lhes disse: Digo-lhes a verdade, esta viúva pobre pôs nos cofres do tesouro mais do que todos os outros, pois todos eles puseram do que lhes sobrava, mas ela, da sua carência, pôs tudo o que possuía, tudo o que tinha para viver. 2 Coríntios 8, do 1 ao 4. Agora, irmãos, queremos que vocês saibam da bondade merecida de Deus que foi concedida às congregações da Macedônia. Mesmo sob aflição, durante uma grande prova, a imensa alegria e a extrema pobreza deles fizeram transbordar as riquezas de sua generosidade, pois o que eles fizeram foi segundo os seus recursos. Sim, sou testemunha de que foi até mesmo além de seus recursos. Eles nos suplicavam insistentemente, de sua própria iniciativa, pelo privilégio de dar bondosamente para participar no serviço de ajuda aos santos. Muito obrigado. Então, a pergunta é a seguinte: pode ser que não tenhamos muito dinheiro e, por isso, não conseguimos doar muito para a obra mundial, para ajudar nossos irmãos que estão em dificuldade. Por que, mesmo assim, é bom fazer isso? Irmão Lucas, por favor. Porque nesse relato lido mostra que Jeová está vendo, não importa a quantidade, o importante é o que a pessoa tem no seu coração. Tem um ditado popular que diz que o pouco com Deus é muito, e de fato é verdade. Na organização de Jeová é assim, o donativo de muitas pessoas, mesmo não sendo tão grande, faz fazer grandes coisas, né? Ajuda muitas pessoas, ajuda na obra mundial, e nós sabemos quão importante é contribuir para a obra mundial. Nós temos visto o exemplo de calamidades e outras coisas, que esses queridos irmãos nossos são socorridos imediatamente, tudo com o donativo de todos, quer pouco, quer muito. Muito obrigado. Irmã Janete, por favor. E nós também temos o exemplo da viúva, né? Apesar de ela ter dado tão pouco, mas era tudo que ela tinha. E realmente Jesus e Jeová se agradou muito disso. Então nós também podemos ter certeza que mesmo que não tenhamos muito, Jeová vai se alegrar com o nosso donativo, pois Ele se alegra quando nós damos o nosso melhor, mesmo que seja pouco. Muito obrigado. Agora vamos assistir um vídeo fortalecendo os irmãos durante a proscrição. E depois vamos considerar 2 perguntas. Então, por favor, veja novamente a apostila. Tem 2 perguntas. Motivado por amor, que sacrifícios nossos irmãos fizeram para ajudar os irmãos da Europa Oriental que viviam onde a obra estava proibida? Caio. Visitar os irmãos, levar publicações e fortalecê-los estava incluído nessa ajuda. Livros pequenos eram mais fáceis de ser transportados e, se forem pegos fazendo isso, poderiam ser interrogados ou até ser presos, principalmente em imprimir alimentos espirituais, o que era muito arriscado e perigoso. Mas, com a ajuda de Jeová, com oração e pelo amor que eles sentiam pelos irmãos, eles estavam dispostos a correr esse risco. Muito obrigado. Segunda pergunta. Mesmo na proscrição, como nossos irmãos obedeceram à ordem de se reunir e encorajar uns aos outros? Laura, por favor. Eles faziam reuniões de forma discreta em casas de vários irmãos, separados por grupos, e eles cantavam os cânticos de coração. Muito bem, obrigado, isso mesmo. Então, por favor, veja novamente a apostila. Tem fotos. Nós estamos vivendo nos últimos dias. Qualquer momento da nossa vida pode acontecer as situações difíceis, mas como esse texto nos mostra, nossos irmãos e nós podemos ajudar uns aos outros. Talvez nós podemos participar da ajuda humanitária, como essa foto nos mostra. Mesmo não conseguimos participar da ajuda humanitária, nós podemos fazer a donativo, obra mundial,
e também todos nós podemos fazer a oração por nossos irmãos. Assim, os irmãos também estão fazendo e continuemos fazemos isso. E assim daremos toda a honra a Jeová. Agradecemos, irmão Asahara, por transmitir para nós essa importante matéria. Certamente somos fortalecidos e ainda mais determinados a nos ajudar uns aos outros nesses últimos dias, né? Agora passamos para a parte final da nossa reunião, estudo bíblico de congregação. Convidamos para conduzir essa parte nosso irmão Eduardo Carriel. Toda a Escritura é inspirada por Jeová e proveitosa para todos nós. E nessas duas histórias que consideraremos hoje, veremos isso bem na prática, como que nós podemos tirar proveito da história envolvendo dois irmãos, Caim e Abel, e também a história 5 envolvendo a arca no dilúvio. Teremos a leitura da história de número 4, que será feita pelo nosso irmão Canada. Vamos ouvir atentamente, então, essa leitura. História 4. Caim ficou com muita raiva. Depois que Adão e Eva saíram do jardim do Éden, eles tiveram muitos filhos. O primeiro foi Caim e o segundo foi Abel. Caim trabalhava plantando legumes, verduras e outras coisas, já Abel cuidava de ovelhas. Um dia, Caim e Abel decidiram dar presentes para Jeová. Sabe como as pessoas do passado chamavam esses presentes? De ofertas ou sacrifícios. Jeová ficou muito feliz com o presente de Abel, mas não ficou feliz com o presente de Caim. Isso deixou Caim com muita raiva. Jeová percebeu isso e disse: se você continuar com raiva, vai acabar fazendo algo mal. Mas Caim não escutou o aviso. Em vez disso, ele disse a Abel: vamos passear comigo? Enquanto eles estavam sozinhos, Caim matou Abel. Jeová ficou muito triste com Caim. Por isso, mandou Caim para bem longe da família e ele nunca mais pôde voltar para casa. O que podemos aprender disso? Às vezes, as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. E isso pode nos deixar com muita raiva. Se percebermos isso, ou se alguém perceber e nos avisar, temos que tomar cuidado. Precisamos nos livrar logo da raiva. Se não fizermos isso, ela pode aumentar e podemos até acabar fazendo algo muito mal. E Abel? Será que Jeová se esqueceu dele? Não. Abel era um homem bom que amava Jeová. Por isso, Jeová nunca vai se esquecer dele. E quando a terra virar um paraíso, Jeová vai fazer Abel viver de novo. Perguntas, então, referente a este estudo. Como se chamavam os dois primeiros filhos de Adão e Eva? Vamos deixar a irmãzinha aqui, a Laurinha, aqui na frente. O primeiro foi Caim e o segundo foi Abel. Isso, Laurinha. Obrigado pelo seu comentário. Irmã Luciene, gostaria de complementar um ponto? É interessante que quando Eva, né, ela teve Caim,
aqui em Gênesis 4:1, ela falou: eu tive um menino com a ajuda de Jeová, né? Então eu tive pesquisando sobre esse versículo, eu achei muito interessante porque ela não falou nada sobre Abel, né? Então ela não registrou nenhuma declaração pomposa sobre Abel. Então os pais, eles podem aprender uma lição, né, com isso, né? Por suas palavras e ações, será que eles alimentam o orgulho, a ambição e as tendências egoístas dos seus filhos? Ou eles ensinam o amor a Jeová, né? Porque os nossos primeiros pais, infelizmente, não cumpriram direito essa designação. Obrigado, irmã Luciene, pela sua pesquisa também. A segunda parte da pergunta: por que Caim matou Abel? Por que Caim matou Abel? Vamos deixar a irmã Giovana. Porque ele sentiu inveja de Abel. Os dois ofereceram sacrifícios a Jeová e Jeová gostou muito do sacrifício de Abel, mas não ficou feliz com o sacrifício de Caim. Então Caim ficou com muita raiva e alimentou essa raiva dentro dele. Obrigado, irmã Giovana, pelo seu comentário. Irmã Joelma, ainda um ponto aqui na frente. E Adão e Eva, eles alimentaram grandes esperanças por ocasião do nascimento de Caim. E isso aconteceu de forma que Caim recebeu uma consideração muito maior como primogênito. Agora, quando ele viu seu irmão, que ele mesmo encarava como inferior a ele, ser preferido por Jeová, era demais para Caim. Ele não suportou e um ódio homicida encheu a sua alma. Então, nós podemos ver na foto, né, que ele estava realmente possuído pela raiva e o orgulho levou a fazer isso. E nós também podemos tomar cuidado com esse orgulho, porque ele pode nos levar a fazer algo mal, assim como ele fez. Muito obrigado, irmã Joelma, também. Irmão Lucas, mais um ponto. E aqui tem uma pergunta bastante interessante, né? O que nós podemos aprender desse relato? Então, mostra que às vezes as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. E isso pode nos deixar com muita raiva. E isso aí mora o perigo. Foi o caso de Caim. E ele foi repreendido, não aceitou a repreensão. E pode acontecer com a gente também. Muitas vezes alguém nos chama a atenção de uma certa coisa que a gente está desenvolvendo sem perceber, e podemos ficar com mais raiva ainda. Isso pode nos levar a cometer pecados sérios. Foi o caso de Caim. Cometeu um pecado seríssimo, tanto que Jeová o baniu daquela região. Então devemos, quer alguém nos chame a atenção, quer a Bíblia nos chame a atenção, quer um discurso nos chame a atenção, vamos acatar enquanto há tempo. Isto, exatamente. E quando nós meditamos nesse relato, o que esse relato nos ensina sobre Jeová? Irmã Eimeri? Ele nos ensina que Jeová ele se importa muito com as nossas motivações e atitude. Ele é justo e percebe quando alguém está prestes a fazer algo errado. Ele também dá avisos para evitar o pecado, mostrando que é um Deus paciente e amoroso. Isso, muito bem, irmã Eimeri. Irmão Enzo ainda aqui, na frente. Também nos mostra que Jeová é um Deus pacífico e ele continua amando aqueles que são fiéis a ele, mesmo quando eles morrem. Porque o próprio mesmo estudo nos mostrou que Jeová nunca esquece daqueles que são fiéis. Isso, Enzo, muito bom, obrigado. Irmã Suzana, ainda um ponto? E ao dizer para Caim que se ele continuasse com raiva, iria acabar fazendo algo mal, e isso aconteceu, podemos aprender que Jeová ele conhece nossa personalidade e nossas intenções. Por isso, tudo que ele nos diz, desde o princípio até os dias de hoje, são para o nosso bem e nossa proteção. Então, cabe a todos nós obedecermos a ele. Isso, exatamente. Então, Jeová nos dá uma oportunidade, assim como deu para Caim, de mudar de atitude, de redirecionar nossas ações e motivações. Vamos ler esse texto, Mateus capítulo 5, versículo 24,
que é um princípio muito semelhante ao que foi falado para Caim e que nós podemos também tirar proveito. Vamos deixar o irmão Mateus, pode ler para a gente esse texto? Mateus capítulo 5, versículo 24. Deixe sua dádiva ali na frente do altar e vá. Faça primeiro as pazes com seu irmão, então volte e ofereça sua dádiva. Isso, obrigado, Mateus. Então, como que esse princípio também nos afeta diretamente com relação ao que aconteceu com Caim? O que somos incentivados a fazer? Irmã Delmira? Esse texto incentiva nós a fazer as pazes com nossos irmãos, porque se nós estivermos de mal com nossos irmãos e querer pregar, fazer as coisas para Jeová, nada vai valer. Então, primeiro nós temos que fazer as pazes com nossos irmãos e depois a gente fazer as coisas para Jeová. Isso, exatamente. Será que esse princípio se aplica também dentro da família? Irmão Oscar? Esse é um princípio que Jeová destaca, que embora ele aprecie o nosso sacrifício, tudo que nós podemos fazer de bem, é apreciado por ele. Mas se houver uma rusga, alguma coisa, alguma dificuldade que possa haver entre seus servos, seja ele na congregação, na família, muitas vezes dentro da própria família, então ele aconselha que resolva o problema primeiro. A dádiva pode se vir no seu devido horário, porém, antes de mais nada, a paz deve ser predominante. Isso, obrigado, irmão Oscar, pelo seu comentário. Irmão Geraldo ainda teria um ponto? Fazendo um paralelo, né, do que falou essa história aqui, número 4, sobre Caim matar Abel, né? Então mostrou toda a raiva, toda a ira, todo o ciúme, tudo que ele tinha de mal, né? Que aos poucos foi crescendo dentro dele, e ele chegou ao ponto de matar seu próprio irmão. Então, fazendo um paralelo, às vezes nós falamos assim, temos um problema, né, com o nosso irmão e dizemos assim, de maneira muito infeliz, né? Aquele irmão morreu para mim. Olha que situação triste, né? É a mesma situação que de Abel e Caim. Talvez estamos com muita raiva, muita fúria. E quando dizemos essa palavra, talvez isso venha do fundo do nosso coração. E agora? Será que se eu tiver a oportunidade, realmente eu vou fazer isso? Então temos que realmente levar em consideração o que diz o texto aqui. Se houver qualquer probleminha, qualquer rusga, vamos resolver esse problema com os nossos irmãos. Isto. Obrigado, irmão Geraldo. Muito bem colocado também. Vamos deixar a irmã Rose ainda tecer um comentário? E conforme nós percebemos, Jeová, além dele observar, ele percebe o esforço da nossa parte em resolver a situação. Então, Jeová espera. E aí, assim, a gente pode continuar com alegria, dando o nosso melhor para ele. Mas Jeová está observando tudo. Isso, exatamente. Vamos ler agora Hebreus capítulo 11, versículo 4. Depois os irmãos podem também tecer um comentário. Irmã Vanessa, pode ler para a gente? Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício de maior valor que o de Caim. Por meio dessa fé, ele recebeu o testemunho de que era justo, pois Deus aprovou as suas dádivas. E, embora esteja morto, ele ainda fala por meio da sua fé. Isso, obrigado, irmã Vanessa. Então, como que nós podemos aplicar esse texto, falando da fé que Abel teve? Irmã Luciene. Abel, ele estava sozinho servindo Jeová, né? Mas o que fortaleceu a fé de Abel foi ele olhar as evidências do amor, da sabedoria de Jeová, né? Da bondade de Jeová. Então, isso fortaleceu a fé dele. E se nós fizermos isso também, ver as evidências do amor de Jeová, nossa fé será fortalecida. Isso, exatamente, né? Como que nós podemos aplicar esta fé de Abel no nosso ministério? Será que se aplica? Como a irmã Luciene comentou, Abel estava servindo a Jeová sozinho, né?
que dizer de nós? Será que nós podemos derivar fortalecimento na nossa fé quando vemos o exemplo de Abel no nosso ministério? Irmão Lucas. Com certeza, né? A Bíblia fala de sacrifício de lábios. Então nós podemos dar o nosso melhor, o nosso sacrifício de lábios, por ter uma participação boa no serviço de pregação. Nós sabemos que serviço de pregação no nosso salão principalmente tem praticamente todos os dias. Então, se você não pode ir no final de semana, vá durante a semana, faça seus arranjos. Enfim, tem muito tipo de serviço que todos nós podemos dar o nosso melhor. Isso, exatamente. Com certeza, tudo que nós fizermos para Jeová, com os nossos sacrifícios, nunca será esquecido por Jeová. Assim como o sacrifício que Abel fez. Vamos passar para a história 5, agora falando um pouco sobre a Arca de Noé. Como podemos derivar proveito do exemplo desta família que adorava a Jeová. História de número 5. História 5. A Arca de Noé. Depois de um tempo, a terra ficou cheia de gente. Só que quase todo mundo era mau. Até mesmo alguns anjos se tornaram maus. Eles saíram do céu, vieram para a terra e se transformaram em homens. Sabe por que eles fizeram isso? Porque eles queriam se casar com as mulheres. Esses anjos maus tiveram filhos com as mulheres. Os filhos deles cresceram e ficaram muito fortes. Eles gostavam de xingar e de machucar as pessoas. Mas Jeová quis acabar com isso. Então decidiu destruir as pessoas más, mandando o dilúvio. Sabe o que foi o dilúvio? Foi uma chuva bem forte que encheu a terra inteira de água. Mas aqui na terra vivia um homem bom que amava Jeová. O nome dele era Noé. Noé era casado e tinha 3 filhos, que se chamavam Sem, Cã e Jafé. E cada filho de Noé tinha uma esposa. Jeová queria salvar Noé e sua família do dilúvio. Por isso, Jeová disse para Noé construir uma arca. A arca era uma caixa bem grande de madeira, que flutuava na água. Jeová também disse para Noé colocar muitos animais na arca. Assim, eles não iam morrer no dilúvio. Noé e sua família não perderam tempo e logo começaram a construir a arca. E eles construíram tudo do jeitinho que Jeová tinha mandado. Demorou quase 50 anos para a arca ficar pronta. Mas Noé não ficou só construindo a arca. Ele também avisou as pessoas sobre o dilúvio. Só que ninguém quis acreditar nele. Então chegou a hora de entrar na arca. O que será que aconteceu depois? Obrigado, irmão Canada, pela sua excelente leitura. Sabe responder? Temos aqui então algumas perguntas que os irmãos podem também fazer seus comentários. Por que Deus decidiu mandar o dilúvio? Irmão Ricardinho, aqui na frente. Porque alguns anjos maus, eles vieram aqui para a terra e eles tiveram relações com as mulheres, e eles tiveram filhos, né? Que esses filhos se chamavam nefilins, né? E eles acabaram ficando fortes e eles gostavam de xingar e de machucar as pessoas. Daí Jeová, ele não gostou disso e quis acabar com isso, né? Daí ele mandou um dilúvio, que foi uma chuva bem forte que encheu a terra de água. Isso, Ricardo. Muito bem, parabéns. Obrigado pela sua resposta. Próxima pergunta: que coisas Jeová disse para Noé fazer? Irmão Bruno,
Irmão Bruno, Lucas, Rafael. Jeová disse para Noé construir uma arca. E essa arca, assim como o Ricardinho falou, era uma caixa bem grande de madeira. Jeová também disse para colocar muitos animais na arca. E também Jeová pediu para que eles avisassem as pessoas sobre esse dilúvio. É isso, obrigado, irmão Lucas. Irmã Lauren. Em Gênesis 6, 21, diz que Noé também tinha que recolher e armazenar todo tipo de alimento para servir de comida para a família dele e para os animais. Isso. Então foi algo bastante organizado e detalhado que Jeová deu as instruções para Noé, né? O que isso nos ensina sobre Jeová? Esse relato. Irmã Jaziane? Mais uma vez que Jeová ele não se agrada da violência, que ele olha para aquelas pessoas que são fiéis a ele e dá instruções de como que elas podem sobreviver. Visto que essa construção da arca demorou 50 anos, nesse tempo todo Jeová deu instruções a Noé e a família dele. Isso, muito bem. Obrigado, irmã Jaziane. Nós percebemos então a paciência que Jeová teve com aquelas pessoas, né? Demorou 50 anos. Irmão Gabriel Camargo. Nós também podemos observar como Jeová, Deus, é um Deus puro e que promove a moral. Os anjos, quando eles observaram as mulheres, eles quiseram sair da sua morada para ter relações com elas. Aquilo, por si só, já era algo desnatural, por eles serem criaturas espirituais. Mas ao ficarem olhando as mulheres humanas e cobiçando esse desejo, eles também cometeram imoralidade. Então isso mostra como Jeová condena todo tipo de imoralidade sexual e também o ato, né, de ver pornografia ou até mesmo coisas que de início não sejam, mas que podem levar alguém a cometer isso no futuro. Obrigado, Gabriel. Muito bem. Vamos ler esse texto de Mateus, capítulo 24, versículos 37 ao 41. Veja que observações que Jesus relembrou nos seus dias e que podemos tirar proveito hoje. A irmã Selma, aqui na frente. Pois assim como eram os dias de Noé, assim será a presença do Filho do Homem. Porque naquele dia antes do dilúvio, as pessoas comiam e bebiam, e os homens se casavam, e as mulheres eram dadas em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não fizeram caso até que veio o dilúvio e varreu todos eles. Assim será na presença do Filho do Homem. 2 homens estarão então no campo, um será levado e o outro será abandonado. 2 mulheres estarão moendo no moinho manual, uma será levada e a outra será abandonada. Obrigado, irmã Selma, pela sua leitura. Conforme nós percebemos nessa leitura, irmãos, como que esse texto se aplica hoje, da mesma forma como se aplicou aos dias de Noé para nós. Irmão Jonas. Com certeza, né, esse texto está deixando a gente bem claro, de olhos abertos. Assim como foi lá na época de Noé, que o interessante de Noé, quanta gente tinha ali? Milhares, né? E só escapou a família dele. Certo que no Armagedon vai escapar mais gente, como diz aqui no final do texto. 2 vai ficar e 2 vai ser destruído. Isso, Jonas. Obrigado. Irmã Lércia, ainda um ponto? O mundo inteiro está no poder do iníquo e está contaminado com a violência e com o espírito de rebelião. E até mesmo o entretenimento para as crianças está repleto desses temas. Por isso os pais precisam tomar muito cuidado e ensinar
os seus filhos sobre Jeová, que um dia acabará com a violência, e que Jeová odeia a violência. Isso, muito bem. Obrigado, irmã Lerce. Nós temos uma imagem aqui que mostra bem, né? Noé, sua família trabalhando, né? Nessa construção da arca. O que nós podemos comentar sobre essa ilustração, sobre esta imagem? Irmã Joelma? Sem dúvida, essa construção não passava desapercebida, né? Era grandiosa e pessoas de muitos lados conheciam essa história de homem que construiu uma arca com sua família, o que ele falava. Então, o que eu aprendi é que Noé ele arriscou sua reputação, ele não teve problema em ser diferente, em fazer coisas diferentes das pessoas, né? Assim como nós hoje, né? Nós deixamos um proceder de vida materialista de lado para vivermos mais simples, para focarmos em Jeová, e também nós não queremos nada desse mundo. Então, assim como Noé é algo estranho, mas nós sabemos quem tinha razão e nós sabemos de novo, né? Como Jesus mencionou que na volta, nesse novo recomeço, vai ficar aqueles que agiram assim como Noé. Isso mesmo. Obrigado, irmã Joelma. As pessoas em nossa volta realmente ficam intrigados com como nós levamos a nossa vida, né? Irmã Kaline? E se pararmos para refletir também, nesse projeto, por ser um projeto grande, né? Noé ele abdicou de muito tempo para estar com a família, né? Então, todos ali empenhados, a família realmente tomou por si, né, esse projeto, todos apoiaram a decisão de Noé. Então, se não fosse a união da família, com certeza ele também não teria conseguido sozinho. Isso mesmo. Obrigado, irmã Kaline, pelo seu comentário. Irmão José Roberto Lopes. No começo aqui da história 5, fala que quase todo mundo, né, era um mal, né? Então, excluindo ali, logicamente, a família de Noé. Então, Jeová ali construiu aquela arca. Hoje, né, o que Jeová construiu para nós, por meio das pessoas boas, né, a organização de Jeová, né? Logicamente, nós temos a influência maligna maior do que era naquele tempo, né? Mas hoje, aqueles que aderem à organização de Jeová, com certeza, né, vão ser melhor sucedidos, né? Isso mesmo. Obrigado, irmão José Roberto. Muitas pessoas hoje comentam realmente, alguns críticos, né, de relatos da Bíblia, como Deus vai destruir pessoas, né, humanos, né, querendo dar um ar de humanitário sobre esse fato, né? Mas por que nós podemos dizer que, assim como aconteceu nos dias de Noé, Jeová agiu com justiça e ele fará o mesmo hoje? Por que podemos dizer isso? Irmão Oscar. O aviso é uma das características que Jeová tem. Ele avisou Caim, e Caim não deu ouvidos. Ele avisou também naquela época, através do tempo que construiu a arca, e se pregou o que vinha a acontecer. Da mesma forma hoje, o povo de Deus, e a impressão da Bíblia, que é distribuída da forma que está, tudo está de acordo com o aviso de Jeová. É a mesma coisa de um criminoso. Eu perguntei em certa ocasião para um advogado, mas aquele seu criminoso que você defendeu, ele não sabia que era errado o que ele fez? Não, ele sabia sim. Então, ele faz da mesma forma hoje, relação à adoração a Jeová. Isso mesmo. Obrigado, irmão Oscar. Que todos nós continuemos soar este aviso de Jeová, ao passo que também acatamos os seus conselhos e princípios justos. E assim nós chegamos ao final da nossa reunião de hoje. Temos certeza que os irmãos estão bem mais encorajados, bem mais fortalecidos, né, do que quando chegaram. Todo o esforço que fizeram para estar aqui presente valeu a pena, né?
Nós vimos na nossa reunião de hoje, por exemplo, em Tesouros da Palavra de Deus, nós vimos a importância de nós mantermos uma rotina espiritual, né? Nós vimos que precisamos aumentar o nosso conhecimento por estudar a Bíblia diariamente, frequentar as reuniões, o nosso ministério, né, estar sempre firmes, fortes, e aí nós podemos estar fortes para continuar perseverando e também para ajudar outros que passam por dificuldades, né? E também nós vimos na parte 8 da nossa reunião de hoje, como que nós podemos ajudar outros em situações difíceis, né? Muitos irmãos estão sofrendo com problemas de saúde, problemas emocionais, outras tragédias que acontecem ao redor do mundo, e nós podemos ajudar tanto esses irmãos aqui como em outras partes do mundo, né? E também em épocas de dificuldade, de proscrição, né? Nós não sabemos qual será o nosso futuro amanhã, mas queremos estar preparados. E hoje é o momento de nós nos prepararmos para isso, conforme nós vimos na nossa reunião de hoje, né? Então queremos estar bem firmes, fortes na fé, que Jeová certamente vai nos ajudar conforme nós aprendemos. Mas e na próxima semana, o que nós vamos ver? Na próxima semana nós vamos aprender a importância de termos cuidado com a nossa língua. Nós vamos ver pontos importantes sobre, por exemplo, sábios princípios para usar a fala da melhor maneira. Como que nós podemos usar então a nossa fala? Também nós teremos um ponto importante também, será necessidades locais. As necessidades locais da próxima semana será a recapitulação do nosso congresso. Então não queremos nos esquecer de nos preparar para ela, né? Pegar lá nossas anotações, rever nossas anotações. E tem algumas perguntas que nós podemos nos fazer ao nos preparar para essa recapitulação no congresso. Olha só, o que você aprendeu no congresso que fez você se achegar mais a Jeová? O que você aprendeu no congresso que fez que você pode colocar em prática no ministério? O que você aprendeu no congresso que pode colocar em prática na sua vida pessoal? Então, essas perguntas você pode pensar durante a sua preparação para essa matéria que será feita por meio de perguntas e respostas, tá bom? Também nós temos um outro anúncio que nós queremos passar aos irmãos. Está aqui. É um anúncio a todas as congregações. Atualização sobre o julgamento no Supremo Tribunal Federal, STF. O Supremo Tribunal Federal do Brasil agendou para o período de 8 a 18 de agosto de 2025 o julgamento de um recurso do Conselho Federal de Medicina, que questiona a recente decisão obtida sobre nosso direito de receber tratamento médico sem o uso de sangue e sobre a obrigatoriedade do Sistema Único de Saúde, SUS, em respeitar nossa posição e nos dar tratamento. Assim como fizemos antes, pedimos que vocês orem para que Jeová abençoe todos os irmãos envolvidos nesse processo e que, se for da vontade dele, os juízes do Supremo Tribunal Federal mantenham a decisão. Desta vez, os juízes realizarão o julgamento virtualmente e, por isso, não haverá transmissão. Como diz a Sentinela de 15 de novembro de 2013, página 7, não é que Jeová seja obrigado a agir só porque muitos de seus adoradores fizeram várias orações pedindo a mesma coisa. O ponto é que ele percebe nosso interesse coletivo e, ao responder às nossas orações, leva em conta nossa profunda e sincera preocupação. Portanto, temos plena confiança em que o resultado desse julgamento trará louvor ao nome de Jeová. Esses eram os anúncios, então queríamos passar à congregação. Queremos então encerrar a nossa reunião agora. E para isso convidamos todos a ficarem em pé para juntos entoarmos o cântico de número 112. Jeová, Deus de paz, baseado em Filipenses 4:9. E após o cântico nós convidamos nosso irmão Valmir Soares para nos representar aqui em oração.
Bem-vindos, irmãos, às joias espirituais desta semana de 28, junho a 3 de agosto de 2025. Começamos com a primeira pergunta. O que esse provérbio nos ensina? Provérbios 24, 27? Esse provérbio nos ensina a importância de agir com responsabilidade e planejamento antes de assumir compromissos maiores, como o casamento e a formação de uma família. A ordem apresentada: primeiro preparar o trabalho no campo e só depois construir a casa. Ilustra que é sensato garantir os meios de sustento antes de estabelecer um lar. Aplicado aos nossos dias, isso reforça que o jovem que deseja se casar deve avaliar com seriedade se está preparado para cumprir suas responsabilidades materiais, emocionais e espirituais. Não basta ter boas intenções. É preciso já estar provendo ou em condições realistas de prover, assim como estar pronto para exercer liderança espiritual com equilíbrio e amor. Seguir esse conselho inspirado ajuda a evitar muitas dificuldades desnecessárias e contribui para uma vida familiar mais feliz e equilibrada aos olhos de Deus. Próximas pergunta. Que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? Provérbios 24, 1. Não inveje os maus, nem deseje a companhia deles. Essa advertência nos incita a escolher boas companhias. Invejar ou desejar a convivência com os ímpios pode distorcer nossa visão espiritual. Devemos buscar amizades que fortaleçam nosso relacionamento com Jeová e nos ajudem a permanecer no caminho certo. Provérbios 24, 3. Pela sabedoria se edifica uma casa, e pelo discernimento ela é firmada. Constrói-se um lar sólido com sabedoria, o entendimento espiritual, e firmam-se as bases com discernimento. Isso se aplica às famílias, congregações e decisões diárias. Precisamos de equilíbrio entre aprendizado bíblico e a capacidade de aplicar esse conhecimento. Provérbios 24, 4. Pelo conhecimento, seus aposentos ficam cheios de todo tipo de tesouros preciosos e agradáveis. Ter conhecimento bíblico enriquece nossos aposentos internos. Esses tesouros, em fé, paciência, amor, brilham nas adversidades e fortalecem nosso ministério. É importante cultivar estudo, meditação e discussão em família. Provérbios 24, 6. É com orientação perita que você travará a sua guerra, e com muitos conselheiros a vitória. Enfrentamos guerra espiritual, opositores, tentações, desafios familiares. Recorrer a irmãos experientes, conselheiros sábios, traz vitória. Isso demonstra a importância da congregação e da união em oração. Provérbios 24, 10. Se você ficar desanimado no dia da aflição, sua força será escassa. Desânimo em provas faz nos enfraquecer. Para manter a força, precisamos renovar nossa confiança em Jeová por meio da oração, a Bíblia, a associação cristã e a pregação. Provérbios 24, 11. Livre os que estão sendo levados para a morte. Salve os que estão cambaleando para a matança. Temos o dever de socorrer espiritualmente quem está indo para o abate, seja na apostasia ou em dificuldades. Visitar, estudar junto, encorajar, renovar sua fé. Cada ação pode salvar uma vida. Provérbios 24, 12. Será que aquele que examina os corações não discernirá isso? E retribuirá a cada homem segundo as suas ações. Nada escapa ao conhecimento de Jeová. Se não ajudarmos alguém em necessidade, ele saberá. Esse versículo nos faz refletir. Estamos agindo em amor e responsabilidade cristã? Provérbios 24, 13. Meu filho, coma mel, porque é bom. O mel dos favos é doce para o paladar. O apelo ao mel convida a apreciar a palavra de Deus. O envolvimento constante com as Escrituras proporciona alegria, satisfação e aceitação que fortalecem nosso testemunho e vida espiritual. Provérbios 24, 14. Se a achar, você terá um bom futuro, e a sua esperança não lhe será tirada. Encontrar sabedoria divina garante garantia futura e firme esperança. Isso nos estimula a valorizar o modo de vida que agrada a Jeová, fortalecendo-nos em meio à impermanência deste mundo. Provérbios 24, 16. Mesmo que o justo caia 7 vezes, ele se levantará de novo, mas os maus tropeçarão por causa da calamidade. A resiliência caracteriza o justo.
Mesmo em quedas repetidas, ele confia em Jeová e se ergue. Como seguidores, precisamos aprender a nos reerguer com humildade e solicitação de perdão, sem desanimar. Provérbios 24:17. Quando o seu inimigo cair, não se alegre. E seu coração não deve exultar. Não devemos festejar as falhas alheias, nem de opositores. Devemos nutrir compaixão e humildade. Jeová desaprova a satisfação diante da queda de outro, pois ele busca a reconciliação e melhoria de todos. Provérbios 24, 19 e 20. Não fique aborrecido por causa dos malfeitores. Não inveje os maus. A lâmpada dos maus será apagada. No mundo, os ímpios às vezes prosperam, mas seu sucesso é passageiro. Devemos manter a calma e a paciência, sabendo que Jeová acabará com a injustiça e recompensará os justos. Corte. Provérbios 24, 23. Não é bom mostrar parcialidade no julgamento. Seja em decisões judiciais ou no conselho com cristãos, precisamos agir sem favorecimento. A justiça imparcial promove confiança, amor e unidade na congregação. Provérbios 24, 27. Prepare o seu trabalho lá fora. Depois construa a sua casa. Priorizemos primeiro o trabalho de campo, evangelização, estudo, serviço. E então cuidemos dos projetos pessoais. Isso traz equilíbrio entre atividades espirituais e responsabilidades pessoais, evitando sobrecarga. Provérbios 24, 29. Não diga, farei com ele o mesmo que ele fez comigo. Essa orientação nos pede abandonar o desejo de vingança. Confiemos na justiça de Jeová e demonstremos perdão. Isso protege nosso caráter e favorece a reconciliação.